É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer os organizadores, na pessoa da Eliana, pelo convite. Eu espero ficar na mesma linha, né, das mesas da manhã, que foram muito estimulantes. E também dizer que é um prazer estar dividindo a mesa com a própria Eliana, né, com a juíza Raquel Crispino e com a Ludmila. Né. E o que eu preparei para trazer hoje aqui para vocês é uma versão reduzida de um trabalho que eu apresentei no ano passado no 7º Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, cujo tema do congresso foi a adoção. Né? O tema foi a adoção, lá o trabalho tinha cerca de 40 minutos e o que eu estou trazendo para cá é uma versão que vai gerar em torno de 20 minutos. E eu acredito que trazer esse tema, né, da busca das origens, né, do testemunho da busca das origens, numa mesa que fala sobre memória, numa mesa que fala sobre adoção, é algo bastante interessante, sobretudo porque, se nós compararmos, né, as produções que existem no exterior, né, com relação a esse testemunho dos adotados, né, que isso se dá através de filmes, né, através de perfis no Facebook e outras redes sociais, quando a gente compara esse tipo de produção no exterior com aquilo que ocorre aqui no Brasil, a gente vê que existe uma nítida diferença. Né? Essa produção de alto teor testemunhal no Brasil a respeito da adoção, quantitativamente falando, ou pelo menos em termos de visibilidade, bem menor, né, do que acontece no exterior. Né? Então aqui já fica uma indicação para a gente pensar a respeito do porquê dessa diferença. E o trabalho propriamente dito, daqui a pouco... Opa, peraí, só um minuto que eu tenho que ver aqui o slidezinho aqui que não está visível. Deixa eu te ajudar. Se não tiver o passador, tem que passar aí para ele, eu vou diminuir. É baixo, deixa eu ajudar. Apresentação de slides. Apresentação de slides. Vamos achar aqui. Ali em cima. Ajuda dos universitários. Lá em cima, apresentação de slides. Apresentação de slides. À direita, à direita. Configuração diferente. Deixa ele fazer que eu acho que você Aqui, É diferente. é diferente do normal. Valeu. Obrigado. Então, no decorrer aqui da minha apresentação, eu já vou explicar como é que ela foi construída, esse trabalho, mas eu já vou adiantar que o que eu vou trazer aqui em 20 minutos é uma comparação de 3 dessas narrativas sobre busca das origens. Né? A primeira é da Cristina Ricardson, que é uma brasileira que foi adotada por suecos, né? E ela tem um livro que está em português, né, a respeito dessa experiência de ser adotada, também da experiência de busca das origens. O congresso a que me referi no ano passado girou em torno desse livro. Né? Vou falar de uma outra narrativa, que é do Kiko Goifman, que ele tem um filme, ele tem vários filmes, né? Ele é um cineasta, um documentarista brasileiro, e ele tem um filme especificamente que se chama 33, que é onde ele narra a tentativa de encontro de informações sobre o seu passado. Né? E a última narrativa que eu vou trazer é de uma coreana, de uma sul-coreana adotada por franceses, chamada Sophie Bredier, e também uma cineasta, tem muitos filmes, e ela tem uma trilogia que gira em torno da adoção. Um dos filmes dessa trilogia diz respeito a esse regresso dela à Coreia do Sul,
tentando encontrar informações sobre o seu passado, né? Então, são essas 3 narrativas que eu vou estar trazendo para a gente pensar, conversar, né? Construir junto alguma coisa dentro desse tema mais geral da mesa, né? Que é a memória, né? A memória e a adoção, vamos dizer assim. Então, os testemunhos de adultos adotados sobre a busca de informações de seu passado são frequentes em outros países, expressando-se das mais variadas formas: redes sociais, livros, blogs, documentários. No Brasil, esses tipos de expressão não são comuns, ainda que ocorram. O que eles significam e por que usualmente descrevem a urgência da procura de um tempo do qual, por vezes, não há mais do que raras reminiscências? Ao se olhar para a Europa e para os Estados Unidos, são incontáveis as narrativas produzidas por adultos que foram adotados quando crianças, oriundos de países que não aqueles em que acabaram por crescer. Essas narrativas revelam uma verdadeira economia transnacional, definindo países como emissores ou doadores de crianças e outros como receptores delas. Isso acaba por desenhar no globo uma rede de fluxos de origem e destinos relativos à adoção. Os testemunhos de adultos adotados que encontram expressão na web, na literatura e em produtos audiovisuais descrevem frequentemente uma busca das origens, um retorno ao país natal, a necessidade imperiosa de encontrar alguém ou algo do passado, muitas vezes um tempo quase desconhecido. Por vezes, os autos do processo judicial não são encontrados nessa procura, ou as informações ali contidas mostram-se insuficientes, incompletas ou inconsistentes para alimentar a busca que se deseja empreender. Um exemplo do testemunho que se trata aqui é o de Cristina Richardson. Ela é uma brasileira adotada por suecos quando criança e narra em seu livro Nunca Deixe de Acreditar a procura e o encontro com sua mãe e todos os recursos que empreendeu para isso. Cristina compartilha suas memórias, suas dúvidas e incertezas, a divisão subjetiva entre quem teria sido um dia e aquela que se tornou. O que Cristina diz em seu livro? Ela fala de si, de 2 países, de como se divide entre Cristina de Norrland e Cristiana do Brasil, apontando haver 2 pessoas nela. Cristina fala também de justiça e injustiça social, ou mesmo de legalidade e ilegalidade do processo judicial relativo à sua adoção. Mas o que se transmite no testemunho de Cristina? Tanto no testemunho de Cristina, como nos demais de mesmo gênero, são recorrentes os comentários sobre certo mal-estar, sobre uma instabilidade vital, pesadelos, desconforto que deixa marca na vida e na memória, a despeito do amor e da inserção na família e na comunidade adotiva. Ou, ao menos, a expressão de curiosidade sobre o que se passou, sobre o porquê da adoção. Acerca disso, é interessante notar que Patrick, irmão de Cristina e adotado com ela pela mesma família, ele é mais novo, teria tido curiosidade sobre o passado dele, mas não se lançou à aventura de investigá-lo. Cristina nega a curiosidade, mas fala sobre, agora uma citação, sobre a coragem de retornar ao Brasil para procurar pela mãe biológica e para encontrar alegria na vida. Seguir em frente ou se deter talvez não seja mera questão de escolha ou curiosidade nesses casos. A esse respeito, aliás, a tradução do título do livro de Cristina, utilizada em outras edições, é Nunca Deixe de Caminhar, que é uma frase também que ela ouvia da mãe biológica dela, vamos dizer assim. E tem que apontar para onde? Para quê? Vê se não é para cá. Vê se não é para aqui. Não, é só passar. Esse aqui, essa setinha. Isso. O objetivo aqui é o de analisar a relação entre busca das origens, memória e experiência adotiva, tendo por ponto de partida o testemunho de Cristina Richardson em seu livro Nunca Deixe de Acreditar.
A narrativa propiciada por ela será relacionada a outras duas, como eu já mencionei. A de Kiko Goifman, em seu filme 33, e a de Sophie Bredier, que tem uma trilogia de documentários na qual trata de sua adoção. Em um desses filmes, ela mostra seu retorno à Coreia do Sul. Nesses testemunhos, observa-se que a prática adotiva envolve a experiência de se traduzir segundo novas coordenadas, inventando-se, mas, ao mesmo tempo, esse processo não é realizado sem a existência de vestígios, restos que compõem a subjetividade do adotado. Nunca Deixe de Acreditar apresenta a reinvenção de Christiana e a busca por sua mãe natural, 24 anos depois de sua adoção por casal sueco. A indignação e dúvida sobre as circunstâncias que envolveram a destituição do poder familiar de sua genitora, o fascínio com que desvela o desejo dos pais e suas interrogações acerca de si mesma. Em 33, Kiko Goifman registra a tentativa de encontro de sua mãe biológica. Ele conclui, é uma citação: tornar pública uma busca que é muda nem sempre foi bom. Goifman diz que procura por sua mãe biológica, sem que isso abale a singularidade do lugar de sua mãe adotiva. Ele diz ainda que sua busca diz respeito à possibilidade de encontrar o buraco de onde teria nascido, ou a dona do buraco de onde teria vindo. Não seria essa imagem exatamente a da falta de uma representação ou memória, o buraco? A esse respeito, Safatli afirma que, ele está falando do filme, né? Filmar a própria procura pela mãe biológica é também uma maneira de tentar inscrever simbolicamente algo de si mesmo que ficou para trás, uma história apagada na origem. Poderia estar aí uma pista para o desejo de investigar os vestígios do passado? Esse desejo é acompanhado pela culpa diante de sua mãe e irmã adotivas, que se manifesta desde o início do projeto. Quase que imediatamente, Goifman começa a perceber o peso da fala que um dos detetives consultados dirige a ele. Você está preparado para realizar o que se propõe? E aqui só um parênteses, né? Esse projeto, o 33, na verdade foi mais do que um filme, né? Ele tem um site que até nesse momento está no ar na internet, vocês encontram. E ele fez, durante a produção do filme, né, durante as gravações, durante a sua busca, ele manteve um diário online onde ele se correspondia com quem mandasse mensagem para ele, né? Então, foi uma experiência bastante interessante. É engraçado que tanto ele como a Christina Ricardson, ambos também lançaram mão de detetives, mas de certo modo, o que eles aprenderam com os detetives não ajudou muito, né? Eles tiveram que fazer uma investigação por si mesmos, outro tipo de investigação, né? Uma voz dirige-se exatamente nos termos acima a Cristina, que também expressa culpa em muitos momentos de sua jornada, tendo contado igualmente com o auxílio de um detetive em sua busca. Você está preparada agora? É a frase que Cristina ouve. Essa pergunta ecoa a advertência feita por Petronília Maria Coelho, mãe de Christiana, mãe biológica, vamos dizer assim, só para ficar claro, em algum momento da vida que ambas compartilharam. A Petronília diz o seguinte, reproduzido pela Cristina: nunca se sabe o que se esconde no fundo das coisas. O clima no ar, construído para o documentário 33, que ressalta a busca como um jogo de sombras no qual nada se revela completamente, é acompanhado da afirmação de que no documentário teria havido algumas mentiras. A principal, utilizar sempre a primeira pessoa do singular. Dentre os motivos dessa afirmação, tem-se que as lembranças que Goifman tenta ratificar ou encontrar só existem a partir da articulação com a narrativa das memórias de outras personagens, que seu testemunho agencia. Além disso, a realização do filme contou com a participação de diferentes companheiros. Mas talvez algo a mais se insinue aí. Sophie Bredier vai da França à Coreia do Sul na tentativa de responder à pergunta:
Quem sou eu? 25 anos após sua adoção, Bredier busca pistas sobre seu passado, apresentando um pouco mais do que os resultados de uma investigação pessoal. É a história da Coreia que se revela em suas palavras, das diversas divisões que se impõem aos coreanos, como aquelas advindas da adoção e da guerra. Durante muitos anos, talvez vários de vocês saibam aqui, a Coreia do Sul foi o país que mais disponibilizou crianças para adoção no exterior, e muito disso adveio como reflexo da Guerra da Coreia. E até hoje não existe, de fato, uma cultura da adoção nacional na Coreia. Suas interrogações têm por base a tentativa de entendimento sobre a separação e o abandono, sobre o que teria sido determinante para que ela não permanecesse junto à sua família natural. Diferentemente de Cristina, Bredier nutre a certeza de ter sido abandonada. Ao entrevistar pessoas que entregaram os filhos à adoção, ressente-se de que praticamente ninguém assuma responsabilidade pelo ato realizado. Num dos filmes, ela entrevista várias pessoas na Coreia que disponibilizaram os filhos para adoção. No retorno ao país natal, do qual não maneja a língua, Bredier se encontra impossibilitado inicialmente de reconhecer alguém que lhe seja semelhante. Tenta, com aqueles que poderiam compartilhar com ela uma experiência similar, compreender o que ocorreu. Nos lugares que visita, busca pontos de contato entre o presente e a lembrança de sua infância, forjando nessa impossibilidade sua narrativa, estranhando não haver equivalência entre um cenário e outro. Os testemunhos de Cristina, Goffman e Bredier colocam em perspectiva a passagem entre a família natural e a família adotiva, ou entre passado e presente, para buscar sinais de ao menos um vestígio. Eles revelam a impossibilidade de uma tradução integral do passado no presente, resto que acaba por ser o motor das buscas empreendidas e que se expressa como culpa, ressentimento, curiosidade, tudo apontando para os rastros a serem perseguidos. Cristina, Goffman e Bredier aparentam perguntar por que a inclusão na nova família, o pertencimento assim selado, teria ocorrido à custa da família natural? Por que aquela exclusão primordial, quase que condição para a inclusão que se seguiria? Goffman e Bredier procuram, e Cristina igualmente, por personagens que poderiam ter sido, nomes, datas de nascimento, parentes. Ao mesmo tempo, a busca empreendida assinala a criação de formas e lugares que permitam lidar com o passado e com o presente, com a família adotiva e com a família natural. A busca permite exprimir a dúvida do que persiste do passado em cada adotado. E agora uma frase da Cristina: sou uma mulher independente e adulta, mas tenho dúvidas se algum dia realmente deixei de ser aquela criança. O modo mais insistente com que Bredier aborda sua adoção sugere que essa inscrição guarda elementos que se mostram não só ocultos, mas também plenos de efeitos. Não é ela mesma que se pergunta, em Corpo Estranho, que é um dos documentários que ela faz, por que motivos não consegue dizer à sua mãe que está grávida? É o terceiro filme da trilogia que ela faz. Ela revela em seguida que se sente uma traidora, culpada de vir a dar à luz um filho, sublinhando que precisa saber sobre seu passado para se tornar agora ela própria mãe. Ao mesmo tempo, é nesse filme, mais explicitamente que nos demais da trilogia que realizou, que Bredier transmite a dimensão do corpo estranho que representa para a comunidade que a acolheu, fenotipicamente distinta dos demais, sem saber os motivos pelos quais seus pais a escolheram, nem mesmo porque sua mãe jamais voltou à Coreia do Sul depois da sua adoção. Nesse filme tem uma parte bastante dramática, vamos dizer assim, em que a Sophie Bredier interpela a mãe, sobre isso. Por que você nunca mais voltou à Coreia depois de ter me adotado? E os pais adotivos da Cristina são do corpo diplomático francês. Então, essa questão de viagem, por exemplo, não seria um problema em si. Mas a mãe adotiva responde com um enigma. Ela diz assim: por um motivo que jamais eu te direi. Então, esse é um dos pontos do filme.
que a adoção traduza a experiência de viver entre dois mundos é algo que, com ou sem percalços, mostra-se a exaustão. A adoção internacional revela com mais agudeza o que é manifesto também na adoção nacional. Dois mundos expressos em duas famílias em uma travessia que pode ou não ocorrer. Dois mundos que, por vezes, são percorridos em uma jornada na própria família adotiva, do como se fosse natural, vamos dizer assim, ao como foi efetivamente constituído. Isto é, exigência que se impõe ao adotado relativa ao deslocamento da família, como se fosse natural, a família como foi constituída. Nesse movimento, algo ultrapassa a família adotiva, impondo ao adotado saber o que se passou. Ingibson afirma que a separação entre origem e destino, entre país e família de origem e país e família adotivos, produz um sujeito que terá sempre um lugar para onde regressar, uma origem a que virtualmente pertence. Nesse sentido, o dispositivo judicial, pautado usualmente no regime de filiação substitutiva, de ruptura exclusivista, acabaria por criar não apenas a nova família para o adotado, mas retroativamente a família de nascimento como originária. Ingibson insiste que cada vez mais a adoção traduz-se como um tipo de encadeamento de vínculos múltiplos, e não como fixação em algum tipo de identidade que necessite ser reafirmada como exclusiva, associada à família substituta ou à de origem. A autora encontra na adoção a certeza de que essa prática social apresenta questões radicais sobre o que quer que se entenda por identidade e identificação. A primeira, identidade, traduzindo a fantasia de um fechamento definitivo. A segunda, expressando o inacabamento da constituição subjetiva, reiterando a divisão que acompanha o discurso do sujeito. Um ponto importante do trabalho de Ingibson é a análise que realiza sobre as adoções abertas, nas quais há acesso variado e recíproco a informações pessoais relativas a uma e outra família, existindo também como opção de contato entre essas partes e que teve por base a própria adoção que realizou. É a partir daí que ela procura mostrar que as adoções fechadas, ao supostamente reforçar os vínculos do adotado com a família adotiva, apagando seu passado com a família de origem, acabariam por produzir o efeito contrário, o desejo pelo encontro com o real, que só poderia estar fora do universo adotivo. Um aspecto dessa análise é que esse real seria efeito colateral da ficção adotiva, produzida pela lei que quer fazer da família adotiva a verdadeira família. O real, nessa construção, seria produto da operação simbólica de constituição dos vínculos adotivos. Ele equivaleria a um resto inalienável que encontra expressão no testemunho do adotado e na busca das origens que empreende. Ingibson sugere que a criança originária não existe desde sempre. A jornada realizada pelo adulto adotado revelando, não raramente, questões para as quais não há respostas, criando, assim mesmo, a lente a partir da qual o passado será interpretado. Esse ato entre o adulto e a criança intensifica a força de perguntas que acompanham os testemunhos de Cristina Goifman e Bredier. Todos se interrogam sobre o desejo dos pais na adoção. Por que, dentre tantos, fui adotado? Cristina interroga-se também sobre o seu próprio desejo na colocação em família substituta. Uma citação. Como eu poderia ter dito não? Que escolha eu tinha? Ela deixa ainda transparecer dúvidas sobre a legalidade do processo judicial na imposição do afastamento sem palavras de sua mãe Petronilha. O que realmente aconteceu quando fui adotada? Por que foi tudo tão rápido e por que mamãe e eu não pudemos mais nos encontrar? A esse respeito, Ingibson frisa que a adoção se situa sempre na fronteira entre legalidade e ilegalidade. Casten pergunta se os adultos que buscam
informações de seu passado não sofreriam de um tipo peculiar de ausência de memória, que teria como contrapartida a busca que visaria ao preenchimento das lacunas do passado. Ela igualmente afirma que a busca pelo passado é uma das formas pelas quais os adultos adotados, é uma citação, construiriam uma continuidade narrativa que teria por alvo estabilizar o senso de si. E acrescenta: buscar um parente é uma das formas de remendar a ausência de memória. Remendar, costurar. Verbos que fazem ver a fissura que se pronuncia nos casos comentados. Cristina escreveu mais de uma vez no seu livro: eu me sentia dividida. E ainda: tenho duas pessoas em mim. Continuando: algumas cicatrizes nunca desaparecem. Cristiana está indo para casa, mas Cristina está saindo de casa. Eu espero poder encontrar a minha mãe. Há algo que não parece verdadeiro naquilo que escrevi. Se, por um lado, Cristina encontrou a mãe que procurava e apaziguamento relativo para os afetos que a mobilizavam, o mesmo não ocorre com Goifman e Bredier. Eles se deparam apenas com alguns indícios, pistas, sinais, questões. O roteiro apresentado mostra o passado ou origem de modo diferente do que se poderia imaginar correntemente. Menos um ponto de chegada, né, o início de tudo, e mais o deslocamento que coloca em xeque concepções essencialistas. Os testemunhos vistos aqui apontam para certo deslocamento da origem, né, relançamento da jornada no momento mesmo, né, em que ela poderia estar terminada. A busca traduz uma fricção na assimilação do adotado à família adotiva, com reverberações no modo como se elaboram identidade e pertencimento. O real da família de origem adquire seu estatuto a partir da ficção adotiva sancionada pelo aparato legal, notadamente em função da exclusão que realiza da família natural. Nessa cena, o adotado vislumbra no passado algo de si que também é produto dessa mesma operação simbólica, só que sob a forma daquilo que permanece fora da família adotiva. É esse real, essa lacuna, que reaparece no discurso dos adotados que testemunham sobre a busca das origens. Iggson salienta que aqueles que passaram pela experiência da adoção revelam o espaço entre universos distintos, como o da miséria e o do consumo, o do norte e o do sul, o do ocidente e do oriente, o do subdesenvolvimento e o do desenvolvimento excessivo. Ela reconhece que não se pode servir de ponte entre esses universos incomensuráveis, embora se possa esperar que o testemunho dos adotados traduza a tensão entre eles. O sentido estará sempre em falta, nunca sendo suficiente para responder às questões colocadas. É na fresta que se instaura entre esses universos, né, na margem da lei que acolhe com exclusividade uma única origem, que se pode assumir a posição de recolher o testemunho que chega como vestígio de uma longa jornada. Ali, a distância que separa passado e presente é a mesma que revela o comum que os aproxima, a adoção dizendo respeito a todos nós, interrogação sobre o desejo que nos faz humanos, coincidência impossível entre o adulto que sou e a criança que permanece em mim. É isso. Obrigado.